porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Gostaria de parar aqui nesse ponto que diz: a fé é. A fé não era, a fé não será, ela é um firme fundamento, um fundamento sólido na rocha inabalável que é Cristo Jesus. E quando se alcança essa fé ancorada sobre uma rocha, pode vir vendavais de todos os lados, maremotos, aquela casa edificada nessa rocha que é Cristo, a palavra, ela permanece firme. Então essa fé, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13, ele diz que primeiro você ouve a palavra de Deus, o evangelho da vossa salvação, de nossa salvação. Depois que você ouve, ele diz que você crê, que você acredita, mas isto ainda não está solidificado nem fundamentado. Então, em terceira instância, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Então, essa fé que passa por 3 estágios, ela alcança esse firme fundamento, a certeza das coisas que você não vê, mas você espera, uma prova concreta das coisas que não se veem. Isso é totalmente diferente de uma suposição, da pessoa dizer que acredita, simplesmente estacionado no segundo estágio, ouviu dizer que Jesus é bom, que Deus é maravilhoso e misericordioso. Então, quando a pessoa está passando por luta, então ela diz que acredita, que ela crê. Mas ela precisa ir para o último estágio. Ela precisa ser fundamentada, solidificada na rocha, posicionada em uma fé totalmente selada. Então aí essa fé, ela pode ser provada, como o ouro é provado no fogo. Agora essa fé pode ser provada. Mas enquanto a pessoa está só ouvindo, é somente um ouvinte, ele não pode ser provado. Enquanto ele está dizendo que ele crê, que ele acredita, qualquer pessoa pode falar isso, pode fazer essa afirmação. Mas quando ele é selado com o Espírito Santo da promessa, esta fé está fundamentada, esse fundamento está feito nessa rocha que é Cristo. Então isso é algo extraordinário, porque agora essa fé pode ser provada, porque agora ela realmente fé, pode ser testada. Nós temos esse exemplo claro na Bíblia. Todos conhecem a história de Jó. E quem disse que Jó era o melhor homem que existia na terra foi Deus. Deus falou para o diabo todas as virtudes, as características de Jó, que era um homem temente a Deus, que orava pelos seus filhos. Todos conhecem essa história, como Jó sofreu e arrependeu até mesmo do dia de seu nascimento. Mas quando Jó estava chegando num ponto que ele não podia mais suportar, então foi quando Deus desceu na forma de um redemoinho e falou com ele e revelou para ele quem ele era, onde ele estava antes da terra ser formada, quando as estrelas alegremente cantavam na presença de Deus e rejubilava. O Senhor disse para ele: me diz se tu tens inteligência, porque desde então tu já eras nascido. Depois dessa experiência com Deus, ele pôde dizer: olha, eu ouvi falar de ti, mas agora meus olhos te vê, é diferente demais.
de você ter ouvido que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, que Jesus abençoa, que multiplica pão, peixe, que transforma água em vinho, que ressuscita mortos, que cura enfermos, que perdoa pecados. Mas a outra coisa é você ter uma experiência. A outra coisa é você encontrar com Jesus, face a face, no meio dessa prova, dessa tribulação, desse maremoto, desse vendaval. Ele vem e solidifica esta fé, fundamenta isto. Foi isso que Jó falou. Agora eu vejo, meus olhos agora te vê. Uma coisa é você ouvir falar uma coisa, outra coisa é você ter experiência com aquilo. Uma coisa é você sair dizendo o que todos estão falando, outra coisa é quando ele fala para você. Então agora você não está contando história, você não é um papagaio religioso ou um papagaio teológico de sair repetindo coisas que outros disseram, mas você teve um encontro com ele, com a coluna de fogo, com o redemoinho, você teve um encontro com o Espírito Santo, e agora ele te revelou quem tu és, de onde tu viesses, que estás a fazer aqui, e para onde estás indo, quem é você? Isso faz o quê? Meu Deus, isso é grande demais. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é um fundamento sólido, é algo extraordinário. A fé é o selo de Deus, a fé é o fundamento de tudo, e sobre essa fé, Pedro ensinou a adicionar 7 virtudes, começando com fé, virtude, ciência, temperança, indo até amor fraternal e caridade, o amor. É uma fé completa, é uma fé com 7 virtudes de Cristo nela. Não é uma fé denominacional, uma fé religiosa, supersticiosa, um achismo, eu acho, eu acredito, eu creio, me disseram, me falaram, eu ouvi fulano dizendo um testemunho. Tenha você mesmo essa experiência direta com Deus, com Cristo ressuscitado, que Ele vai fundamentar todas essas coisas, que Ele vai abrir os seus olhos do seu entendimento, que você vai poder enxergar a Escritura, enxergar a verdade de Deus, em vez de ser simplesmente um contador de histórias, mas você teve os seus olhos abertos. Como ele disse aqui, em Efésios capítulo 1, versículo 18, a seguir, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandezas do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Que coisa mais tremenda, tendo iluminado os olhos do entendimento. Mas que diferença de simplesmente ter ouvido e dizer, eu acredito, eu creio. Não, a terceira fase veio, e você foi selado e fundamentado nesta rocha que é Cristo. Amém, amém, amém.